Muito bem, pessoal, vamos seguir com a nossa leitura da Lei 14.133, a partir do título 2 das licitações, capítulo 1 do processo licitatório. Artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos, inciso 1, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Inciso 2, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Inciso 3, evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Inciso 4, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Inciso 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52 desta lei. Inciso 3. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Inciso 4. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração, mediante a apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Inciso 5. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Inciso 6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Inciso 7. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Parágrafo 1º. O plano de contratações anual, de que se trata o inciso 7 do caput deste artigo, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Parágrafo 2º. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Artigo 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Parágrafo único. A publicidade será diferida, inciso 1, quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Inciso 2. Quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24 desta lei. Artigo 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente. Inciso 1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. Inciso 2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. Inciso 3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Inciso 4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Inciso 5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si. Inciso 6. Pessoa física ou jurídica que,
nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Parágrafo 1º. O impedimento de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Parágrafo 2º. A critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução, da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Parágrafo 3º. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo nos demais regimes de execução. Parágrafo 5º. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta lei. Artigo 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. Inciso 2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. Inciso 3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado. Inciso 4. Impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Inciso 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Parágrafo 1º. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Parágrafo 2º. O acréscimo previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. Parágrafo 3º. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 do caput desse artigo. Parágrafo 4º. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Parágrafo 5º. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeitos de habilitação técnica e os mesmos valores para efeitos de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. Artigo 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando, inciso 1, a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei 12.690, de 19 de julho de 2012 e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009. Inciso 2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. Inciso 3. Qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedado à administração indicar nominalmente pessoas. Inciso 4. O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. Artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Inciso 1. Preparatória. Inciso 2. De divulgação de edital de licitação. Inciso 3. De apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Inciso 4. De julgamento. Inciso 5. De habilitação. Inciso 6. Recursal. E inciso 7. De homologação. Parágrafo 1º. A fase referida no inciso 5 do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Parágrafo 2º. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Parágrafo 3º.
desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso 4 do caput desse artigo, o órgão ou licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Parágrafo 4º. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Parágrafo 5º. Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento. Parágrafo 6º. A administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, como condição para aceitação de: inciso 1, estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos. Inciso 2, conclusão de fases ou de objetos de contratos. Inciso 3, material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Capítulo 2 da fase preparatória. Seção 1, da instrução do processo licitatório. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: inciso 1, a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Inciso 2, a definição do objeto para o atendimento da necessidade por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Inciso 3, a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Inciso 4, o orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação. Inciso 5, a elaboração do edital de licitação. Inciso 6, a elaboração da minuta de contrato, quando necessário, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Inciso 7, o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. Inciso 8, a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerando todo o ciclo de vida do objeto. Inciso 9. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Inciso 10. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Inciso 11. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 dessa lei. Parágrafo 1º. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso 1 do caput desse artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos. Inciso 1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Inciso 2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Inciso 3. Requisitos da contratação. Inciso 4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e do documento. Inciso 5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Inciso 6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculos e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Inciso 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Inciso 8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Inciso 9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Inciso 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Inciso 11. Contratações correlatas ou interdependentes. Inciso 12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. Inciso 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Parágrafo 2º. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6,
8 e 13 do parágrafo 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Parágrafo 3º. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Artigo 19. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão, inciso 1, instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Inciso 2. Criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Inciso 3. Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Inciso 4. Instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Inciso 5. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Parágrafo 1º. O catálogo referido no inciso 2 do caput desse artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 2 do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso 4 do caput desse artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo procedimento licitatório. Parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem de informação da construção, Building Information Modeling, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Parágrafo 1º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Parágrafo 2º. A partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição, pela autoridade competente, do regulamento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º, vetado. Artigo 21. A administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 dias úteis, audiência pública, presencial ou à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Parágrafo único. A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Artigo 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia pré-definida pelo ente federativo. Parágrafo 1º. A matriz de que trata o caput desse artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Parágrafo 2º. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto, inciso 1, às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato, nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. Inciso 2. Há possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. Inciso 3. Há a contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrando o custo de contratação ao preço ofertado. Parágrafo 3º. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrado, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Parágrafo 4º.
Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Parágrafo 1º. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Inciso 2. Contratações similares feitas pela administração pública, em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa dos preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 3. Utilização de dados de pesquisa, publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso. Inciso 4. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Inciso 5. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, na forma de regulamento. Parágrafo 2º. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas, BDI, de referência dos encargos sociais, ES, cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transporte, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Inciso 2. Utilização dos dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Inciso 3. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 4. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, na forma de regulamento. Parágrafo 3º. Nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput desse artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotado pelo respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Parágrafo 5º. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco e, sempre que necessário e o anteprojeto permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. E, nesse caso, inciso 1. O sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Inciso 2. Vetado. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação. Artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Parágrafo 1º. Sempre que o objeto permitir,
A administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Parágrafo 2º. Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local de execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Parágrafo 3º. Todos os elementos do edital, incluindo minutas de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. Parágrafo 4º. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. Parágrafo 5º. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela: inciso 1. Obtenção de licenciamento ambiental. Inciso 2. Realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Parágrafo 6º. Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos dessa lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, e deverão ser orientados pelo princípio da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. Parágrafo 7º. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 8º. Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por: inciso 1. Reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Inciso 2. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica de variação dos custos. Parágrafo 9º. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por: inciso 1. Mulheres vítimas de violência doméstica. Inciso 2. Oriundos ou egressos do sistema prisional. Artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para: inciso 1. Bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Inciso 2. Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. Parágrafo 1º. A margem de preferência de que trata o caput desse artigo, inciso 1, será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1 do caput desse artigo. Inciso 2. Poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos 1 ou 2 do caput desse artigo. Inciso 3. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência a que se refere o caput desse artigo poderá ser de até 20%. Parágrafos 3º e 4º vetados. Parágrafo 5º. A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desse serviço no país for inferior. Inciso 1. À quantidade a ser adquirida ou contratada, ou, inciso 2, aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Parágrafo 6º. Os editais de licitação para contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 7º. Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Artigo 27. Será divulgada, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do artigo 26 dessa lei, com indicação do volume dos recursos destinado a cada uma delas. Seção 2. Das modalidades de licitação. Artigo 28. São modalidades de licitação: inciso 1, pregão; inciso 2, concorrência; inciso 3, concurso;
Inciso 4, leilão. Inciso 5, diálogo competitivo. Parágrafo 1º. Além das modalidades referidas no caput desse artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Artigo 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 dessa lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e de qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6º dessa lei. Artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará: inciso 1, a qualificação exigida dos participantes. Inciso 2, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho. Inciso 3, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 desta lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Artigo 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Parágrafo 1º. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Parágrafo 2º. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá: inciso 1, a descrição do bem, com suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. Inciso 4, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5. A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo 3º. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Parágrafo 4º. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. Artigo 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, inciso 1, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: a linha A, inovação tecnológica ou técnica; a linha B, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e, a linha C, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Inciso 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a linha A, a solução técnica mais adequada; a linha B, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; a linha C, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Inciso 3, vetado. Parágrafo 1º. Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá o prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Inciso 2. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Inciso 3. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Inciso 4. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Inciso 5. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Inciso 6. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Inciso 7.
O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Inciso 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2 deste parágrafo a apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Inciso 9. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. Inciso 10. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. Inciso 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Inciso 12. Vetado. Parágrafo 2º. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do parágrafo 1º deste artigo assinarão um termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses. Seção 3 dos critérios de julgamento. Artigo 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Menor preço. Inciso 2. Maior desconto. Inciso 3. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Inciso 4. Técnica e preço. Inciso 5. Maior lance, no caso de leilão. Inciso 6. Maior retorno econômico. Artigo 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput desse artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de, inciso 1, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Inciso 2. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Inciso 3. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Inciso 4. Obras e serviços especiais de engenharia. Inciso 5. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Parágrafo 3º. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 desta lei e em regulamento. Artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por: inciso 1. Verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Inciso 2. Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para este fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Inciso 3.
Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 dessa lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2 do caput desse artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de: inciso 1. Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º desta lei. Inciso 2. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º dessa lei. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, previsto nas alíneas A, D e H do inciso 18 do caput do artigo 6º desta lei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 300 mil, o julgamento será por: inciso 1, melhor técnica, ou, inciso 2, técnica e preço, na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Artigo 38. No julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Parágrafo 1º. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão: inciso 1, proposta de trabalho que deverá contemplar: a linha A, as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. A linha B, a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária. Inciso 2, proposta de preço que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Parágrafo 2º. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração econômica gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, inciso 1, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Inciso 2, se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Seção 4. Disposições setoriais. Subseção 1. Das compras. Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: inciso 1. Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 2. Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. Inciso 3. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido fornecimento contínuo. Inciso 4. Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Inciso 5. Atendimento aos princípios. A linha A, da padronização, considerada compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. A linha B, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. A linha C, da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º dessa lei, além das seguintes informações. Inciso 1. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Inciso 2. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso. Inciso 3. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2º. Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados: inciso 1, a viabilidade da divisão do objeto em lotes. Inciso 2, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade. E, inciso 3, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 3º. O parcelamento não será adotado quando, inciso 1, a economia de escala, a redução dos custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Inciso 2.
o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Inciso 3. O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º desse artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidades de prestação de serviços localizadas em distância compatível com suas necessidades. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, inciso 1, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses. A linha A, em decorrência da necessidade de padronização do objeto. A linha B, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. A linha C, quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades da contratante. A linha D, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, aptos a servir apenas como referência. Inciso 2. Exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3. Vedar a contratação de marca ou produto quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem os requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Inciso 4. Solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato no caso de licitante revendedor ou distribuidor. Parágrafo único. A exigência prevista no inciso 2 do caput desse artigo restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances. Artigo 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar aos das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Inciso 1. Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Inciso 2. Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto. Inciso 3. Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada. Parágrafo 1º. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Parágrafo 2º. A administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender à diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar o contrato. Parágrafo 3º. No interesse da administração, as amostras a que se refere o parágrafo 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital. Artigo 43. O processo de padronização deverá conter: inciso 1. Parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia. Inciso 2. Despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão. Inciso 3. Síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1º. É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com a indicação da necessidade da administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgada em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações deste tipo de solução. Artigo 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com a indicação da alternativa mais vantajosa. Artigo 44-A. O processo licitatório para a compra de equipamento destinado a procedimento diagnóstico ou terapêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, que tenha valor superior ao previsto no inciso 2 do artigo 75 desta lei, deve levar em consideração o seu adequado aproveitamento ao longo de sua vida útil. Parágrafo 1º. No edital de licitação, deve constar a demonstração da capacidade instalada para a operação do equipamento ou plano de atendimento aos requisitos necessários à operação. Parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º vetados. Subseção 2. Das obras e serviços de engenharia. Artigo 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as normas relativas a: inciso 1.
disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4. Avaliação de impacto de vizinhança na forma de legislação urbanística. Inciso 5. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. Inciso 6. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Inciso 1. Empreitada por preço unitário. Inciso 2. Empreitada por preço global. Inciso 3. Empreitada integral. Inciso 4. Contratação por tarefa. Inciso 5. Contratação integrada. Inciso 6. Contratação semi-integrada. Inciso 7. Fornecimento e prestação de serviço associado. Parágrafo 1º. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 18 desta lei. Parágrafo 2º. A administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado o anteprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso 24 do artigo 6º dessa lei. Parágrafo 3º. Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da administração, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. Parágrafo 4º. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como, inciso 1, o responsável por cada fase do procedimento expropriatório. Inciso 2, a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Inciso 3, a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos. Inciso 4. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor, e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. Inciso 5. Em nome de quem deverá ser promovido o registro da emissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Parágrafo 5º. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Parágrafo 6º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Parágrafos 7º e 8º vetados. Parágrafo 9º. Os regimes de execução a que se referem os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução das etapas de cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Subseção 3. Dos serviços em geral. Artigo 47. As licitações de serviço atenderão aos princípios, inciso 1, da padronização, considerada compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Inciso 2. Do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Parágrafo 1º. Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados, inciso 1, a responsabilidade técnica. Inciso 2. O custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens. Inciso 3. O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 2º. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Artigo 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes na contratação de serviço terceirizado. Inciso 1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. Inciso 2. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Inciso 3. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Inciso 4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Inciso 5.
Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Inciso 6. Prever em edital exigências que constituem intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante, ou de agente público que desempenhe na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala quando, inciso 1, o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado, e, inciso 2, a múltipla execução for conveniente para atender à administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Artigo 50. Nas contratações de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: inciso 1, registro de ponto; inciso 2, recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário; inciso 3, comprovante de depósito do FGTS. Inciso 4, recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional. Inciso 5, recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Inciso 6, recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação na forma prevista em norma coletiva. Subseção 4, da alocação de imóveis. Artigo 51. Ressalvado o disposto no inciso 5 do caput do artigo 74 desta lei, a alocação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção 5. Das licitações internacionais. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo 1º deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4º. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Parágrafo 5º. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital. Parágrafo 6º. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras na forma definida no artigo 26 desta lei. Capítulo 3. Da divulgação do edital de licitação. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Parágrafo 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá: inciso 1, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Inciso 2, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com a exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Inciso 3, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução do processo, sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no artigo 54. Parágrafo 4º. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade das contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Parágrafo 5º. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênios ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Parágrafo 6º, vetado. Artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1º.
sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para este fim. Parágrafo 3º. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no parágrafo 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que, porventura, não tenham integrado o edital e seus anexos. Capítulo 4. Da apresentação de propostas e lances. Artigo 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital, são de: inciso 1. Para a aquisição de bens. A linha A. 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. A linha B, 15 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste inciso. Inciso 2. No caso de serviços e obras. A linha A, 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. A linha B, 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. A linha C, 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. A linha D, 35 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Inciso 3. Para licitação em que se adote o critério de maior lance, 15 dias úteis. Inciso 4. Para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1º. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Parágrafo 2º. Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Artigo 56. O modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente. Inciso 1. Aberto. Hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Inciso 2. Fechado. Hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Parágrafo 1º. A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Parágrafo 2º. A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Parágrafo 3º. Serão considerados intermediários os lances, inciso 1, iguais ou inferiores ao maior já ofertado quando adotado o critério de julgamento de maior lance. Inciso 2, iguais ou superiores ao menor já ofertado quando adotados os demais critérios de julgamento. Parágrafo 4º. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para a definição das demais colocações. Parágrafo 5º. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como detalhamento das bonificações e despesas indiretas e dos encargos sociais com os respectivos valores adequados ao valor da final proposta vencedora. Admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Artigo 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Artigo 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. Parágrafo 1º. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2º. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Parágrafo 3º. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. Parágrafo 4º. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1º do artigo 96 desta lei. Capítulo 5. Do julgamento. Artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que, inciso 1, contiverem vícios insanáveis. Inciso 2, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Inciso 3,
apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Inciso 4. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada, quando exigido pela administração. Inciso 5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Parágrafo 1º. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso 4 do caput desse artigo. Parágrafo 3º. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da execuibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. Parágrafo 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Parágrafo 5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida a garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem. Inciso 1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Inciso 2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas nessa lei. Inciso 3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Inciso 4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 1º. Em igualdade de condições, se não houver empate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por: inciso 1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do Estado em que este se localize. Inciso 2. Empresas brasileiras. Inciso 3. Empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 4. Empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei 12.187 de 2009. Parágrafo 2º. As regras previstas no caput desse artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123 de 2006. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo 1º. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Parágrafo 2º. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e, depois concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexados aos autos do processo licitatório. Capítulo 6. Da habilitação. Artigo 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: inciso 1, jurídica; inciso 2, técnica; inciso 3, fiscal, social e trabalhista; inciso 4, econômico-financeira. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. Inciso 2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Inciso 3. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. Inciso 4. Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para a pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Parágrafo 1º. Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas. Parágrafo 2º. Quando a habilitação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. Parágrafo 3º.
Para os fins previstos no parágrafo 2º deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Parágrafo 4º. Para os fins do previsto no parágrafo 2º desse artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. Artigo 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para: inciso 1, complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Inciso 2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Parágrafo 1º. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Parágrafo 2º. Quando a fase de habilitação anteceder a julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá a exclusão do licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Artigo 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. Parágrafo 1º. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo lançamento de abertura. Parágrafo 2º. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância, nos termos dispostos em regulamento. Artigo 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação da existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: inciso 1. Apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Inciso 2. Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Inciso 3. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Inciso 4. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Inciso 5. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. Inciso 6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Parágrafo 1º. A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Parágrafo 2º. Observado o disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidade mínima de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Parágrafo 3º. Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos 1 e 2 do caput desse artigo, a critério da administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Parágrafo 4º. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Parágrafo 5º. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Parágrafo 6º. Os profissionais indicados pelo licitante, na forma dos incisos 1 e 3 do caput desse artigo, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Parágrafo 7º. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5 do caput desse artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Parágrafo 8º. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referida nos incisos 1 e 3 do caput desse artigo. Parágrafo 9º. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Parágrafo 10º.
Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificará a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. Inciso 1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. Inciso 2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 10 deste artigo, para fins de comprovação de percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente no atestado ou da certidão, deverão ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição de consórcio. Parágrafo 12. Na documentação de que trata o inciso 1 do caput desse artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Artigo 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. Inciso 1. A inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas. Inciso 2. A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e ou municipal, se houver, relativo a domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Inciso 3. A regularidade perante a Fazenda Federal, estadual e ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei. Inciso 4. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre o cumprimento dos encargos instituídos por lei. Inciso 5. A regularidade perante a Justiça do Trabalho. Inciso 6. O cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Os documentos referidos nos incisos do caput desse artigo poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 2º. A comprovação de atendimento do disposto nos incisos 3, 4 e 5 do caput desse artigo deverá ser feita na forma de legislação específica. Artigo 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: inciso 1. Balanço patrimonial, demonstração de resultados de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais. Inciso 2. Certidão negativa de feito sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Parágrafo 1º. A critério da administração, poderá ser exigida declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Parágrafo 2º. Para o atendimento do disposto no caput desse artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. Parágrafo 3º. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da sua capacidade econômico-financeira, excluídas as parcelas já executadas de contrato firmados. Parágrafo 4º. A administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. Parágrafo 5º. É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação da situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Parágrafo 6º. Os documentos referidos no inciso 1 do caput desse artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. Artigo 70. A documentação referida neste capítulo poderá ser: inciso 1. Apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. Inciso 2. Substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nessa lei. Inciso 3. Dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para a dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$300 mil. Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. Capítulo 7. Do encerramento da licitação. Artigo 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: inciso 1.
Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Inciso 2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Inciso 3. Proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. Inciso 4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. Parágrafo 1º. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeitos todos os subsequentes que deles dependam e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhe tenha dado causa. Parágrafo 2º. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado. Parágrafo 3º. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares de licitação. Capítulo 8 da contratação direta. Seção 1 do processo de contratação direta. Artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Inciso 2. Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. Inciso 3. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Inciso 4. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Inciso 5. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Inciso 6. Razão da escolha do contratado. Inciso 7. Justificativa de preço. E inciso 8. Autorização da autoridade competente. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Seção 2. Da inexigibilidade de licitação. Artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de, inciso 1, aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Inciso 2. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Inciso 3. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A linha A. Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos. A linha B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. A linha C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. A linha D. Fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras ou de serviços. A linha E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. A linha F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. A linha G. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. A linha H. Controle de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto nesse inciso. Inciso 4. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Inciso 5. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 1 do caput desse artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada preferência por marca específica. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput desse artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no país ou em estado específico do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 3 do caput desse artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 4º.
Nas contratações com fundamento no inciso 3 do caput desse artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Parágrafo 5º. Nas contratações com fundamento no inciso 5 do caput desse artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. Inciso 1. A avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização e do prazo de amortização dos investimentos. Inciso 2. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Inciso 3. Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagem para ela. Seção 3 da dispensa de licitação. Artigo 75. É dispensável a licitação, inciso 1, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Inciso 2, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50 mil, no caso de outros serviços e compras. Inciso 3, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizadas há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação: a linha A, não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. A linha B, as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Inciso 4. Para contratação que tenha por objeto, a linha A, bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. A linha B, bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. A linha C, produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300 mil. A linha D, transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. A linha E, hortifruti granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. A linha F, bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional. A linha G, materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. A linha H, bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante, e ratificada pelo comandante da Força Militar. A linha I, abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. A linha J, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizadas por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. A linha K, aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. A linha L, serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5 do caput do artigo 3º da Lei 12.850 de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. A linha M, aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, definidas pelo Ministério da Saúde. Inciso 5. Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973 de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida lei. Inciso 6. Para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro do Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. Inciso 7. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Inciso 8. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar o prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens.
públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. Inciso 9. Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 10. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Inciso 11. Para a celebração de contrato de programa com o ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta, que envolva prestação de serviços públicos de forma associada, nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 12. Para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia. Inciso 13. Para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Inciso 14. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da administração pública para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Inciso 15. Para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 16. Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde, produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso 12 deste caput, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor dessa lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 17. Para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela regular falta de água. E, inciso 18. Para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação do programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade fornecer alimentação gratuita, preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua, com vistas à promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional e de assistência social e à efetivação dos direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade de vida. Parágrafo 1º. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, deverão ser observados: inciso 1. O somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Inciso 2. O somatório da despesa realizada com os objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos às contratações no mesmo ramo de atividade. Parágrafo 2º. Os valores referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificados como agências executivas na forma da lei. Parágrafo 3º. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Parágrafo 4º. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo 5º. A dispensa prevista na linha C do inciso 4 do caput desse artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Parágrafo 6º. Para os fins do inciso 8 do caput desse artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Parágrafo 7º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo às contratações de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou da entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.
Capítulo 9. Das alienações. Artigo 76. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: a linha A, dação em pagamento; a linha B, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H deste inciso. A linha C, permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna de valores sempre que for o caso. A linha D, investidura. A linha E, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. A linha F, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade de administração pública. A linha G, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com áreas de até 250 metros quadrados e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. A linha H, alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, de 2009, para fins de regularização fundiária atendidos os requisitos legais. A linha I, legitimação de posse, de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes. A linha J, legitimação fundiária e legitimação de posse, de que trata a Lei nº 13.465, de 2017. Inciso 2. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: a linha A, doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após a avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. A linha B, permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. A linha C, venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D, venda de títulos, observada a legislação pertinente. A linha E, venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. A linha F, venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 1º. A alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensará a autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Parágrafo 2º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 do caput desse artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 3º. A administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação quando o uso destinar-se-á. Inciso 1. Outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2. Pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou de ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre a área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, de 2009. Parágrafo 4º. A aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos. Inciso 1. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Inciso 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3. Vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico e econômico. Inciso 4. Previsão de extinção automática de concessão, dispensada notificação em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Inciso 5. Aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária.
Inciso 6. Limitação às áreas de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952 de 2009, vedada a dispensa de licitação para as áreas superiores. Inciso 7. Acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na linha I do inciso 1 do caput desse artigo até o limite previsto no inciso 6 deste parágrafo. Parágrafo 5º. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, a. Inciso 1. Alienação ao proprietário de imóvel lindeiro de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço que não seja inferior ao da avaliação, nem superior a 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previstos nessa lei. Inciso 2. Alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele ao poder público, de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 6º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo 6º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Artigo 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido o direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. Capítulo 10. Dos instrumentos auxiliares. Seção 1. Dos procedimentos auxiliares. Artigo 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei: inciso 1, credenciamento; inciso 2, pré-qualificação; inciso 3, procedimento de manifestação de interesse; inciso 4, sistema de registro de preços; inciso 5, registro cadastral. Parágrafo 1º. Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações. Seção 2. Do credenciamento. Artigo 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Inciso 1. Paralela e não excludente. Caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Inciso 2. Com seleção a critérios terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto de prestação. Inciso 3. Em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. Inciso 4. Comércio eletrônico, caso em que a administração visa contratar bens e serviços comuns, padronizados, ofertados no sistema de compras expressas. Parágrafo 1º. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras. Inciso 1. A administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Inciso 2. Na hipótese do inciso 1 do caput desse artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Inciso 3. O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, deverá definir o valor da contratação. Inciso 4. Na hipótese do inciso 3 do caput desse artigo, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Inciso 5. Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Inciso 6. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Inciso 7. Na hipótese do inciso 4 do caput desse artigo, Regulamento do Poder Executivo Federal disporá sobre: a linha A, as condições de admissão e de permanência dos fornecedores, observado o disposto no artigo 87 desta lei. A linha B, as regras para a inclusão de bens e serviços e para a formação e alteração de preços. A linha C, os prazos e os métodos para entrega e recebimento de bens e serviços. A linha D, as regras de instrução processual e de uso da plataforma. A linha E, as condições de pagamento com prazo não superior a 30 dias, contado do recebimento do bem ou serviço. A linha F, as sanções aplicáveis ao responsável por infrações, observado o disposto no artigo 155 e 163 dessa lei. Parágrafo 2º. O sistema de compras expressas poderá ser disponibilizado para os órgãos e entidades de que trata o caput do artigo 1º desta lei, para empresas públicas, para sociedades de economia mista, suas subsidiárias e para entidades privadas sem fins lucrativos. Seção 3. Da pré-qualificação. Artigo 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente, inciso 1, licitante que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos. Inciso 2, bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Parágrafo 1º.
Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Inciso 2. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Parágrafo 2º. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados. Parágrafo 3º. Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital. Inciso 1. As informações mínimas necessárias para a definição do objeto. Inciso 2. A modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. Parágrafo 4º. A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição. Parágrafo 5º. Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Parágrafo 6º. A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Parágrafo 7º. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. Parágrafo 8º. Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade. Inciso 1. De 1 ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo. Inciso 2. Não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Parágrafo 9º. Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público. Parágrafo 10. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. Seção 4. Do procedimento de manifestação de interesse. Artigo 81. A administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento. Parágrafo 1º. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para licitação, realizados pela administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital. Parágrafo 2º. A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput desse artigo. Inciso 1. Não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Inciso 2. Não obrigará o poder público a realizar a licitação. Inciso 3. Não implicará por si só direito ao ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Inciso 4. Será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público. Parágrafo 3º. Para a aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste artigo, a administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis. Parágrafo 4º. O procedimento previsto no caput desse artigo poderá ser restrito às startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. Seção 5. Do Sistema de Registro de Preços. Artigo 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre: inciso 1. As especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Inciso 2. A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida. Inciso 3. A possibilidade de prever preços diferentes. A linha A. Quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. A linha B, em razão da forma e do local de acondicionamento. A linha C, quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote. A linha D, por outros motivos justificados no processo. Inciso 4. A possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. Inciso 5. O critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto sobre tabela de preço praticada no mercado. Inciso 6. As condições para a alteração de preços registrados. Inciso 7.
o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Inciso 8. A vedação à participação de órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Inciso 9. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o parágrafo 1º deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23 desta lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Parágrafo 3º. É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações. Inciso 1. Quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores. Inciso 2. No caso de alimento perecível. Inciso 3. No caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Parágrafo 4º. Nas situações referidas no parágrafo 3º deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada participação de outro órgão ou entidade na ata. Parágrafo 5º. O sistema de registro de preços poderá ser usado para contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições. Inciso 1. Realização prévia de ampla pesquisa de mercado. Inciso 2. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Inciso 3. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Inciso 4. Atualização periódica dos preços registrados. Inciso 5. Definição do período de validade do registro de preços. Inciso 6. Inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original. Parágrafo 6º. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para aquisição de bens ou para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Artigo 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente justificada. Artigo 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. Artigo 85. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Existência de projeto padronizado sem complexidade técnica e operacional. Inciso 2. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Artigo 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidade de contratação. Parágrafo 1º. O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Parágrafo 2º. Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. A apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. Inciso 2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei. Inciso 3. Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. Parágrafo 3º. A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida. Inciso 1º. Inciso 1. Por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital, ou, inciso 2, por órgãos e entidades da administração pública municipal, relativamente à ata de registro de preço de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. Parágrafo 4º.
As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o parágrafo 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% do quantitativo dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Parágrafo 5º. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o parágrafo 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Parágrafo 6º. A adesão à ata de registro de preços do órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5º deste artigo, se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal, e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, na forma do artigo 23 desta lei. Parágrafo 7º. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a atas de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Seção 6 do Registro Cadastral. Artigo 87. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o Sistema de Registro Cadastral Unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, para efeito de cadastro unificado de licitantes e de contratados, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º. O Sistema de Registro Cadastral Unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados, e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. Parágrafo 2º. É proibida a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos. Parágrafo 3º. A administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. Parágrafo 4º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, será admitido o fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas. Artigo 88. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou a sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para a habilitação previstos nesta lei. Parágrafo 1º. O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por categorias, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. Ao inscrito será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. Parágrafo 3º. A atuação do contratado no cumprimento das obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Parágrafo 4º. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o parágrafo 3º deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. Parágrafo 5º. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro de inscrito que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta lei ou por regulamento. Parágrafo 6º. O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste artigo poderá participar de processo licitatório até a decisão da administração, e a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no parágrafo 2º deste artigo. Bom, pessoal, finalizamos aqui agora o nosso título 2. Seguiremos agora para o título 3.